Estamos aqui hoje dando sequência à live do nosso Open Day 2020 e no dia de hoje estaremos com a professora Daniela Sakamoto e a professora Giane Zanetti e daremos sequência ao tema de flexibilização e versatilidade de carreiras em gestão e educação. Então agora eu passo a palavra para a professora Daniela, que vai se apresentar, e na sequência a professora Giane. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. O meu nome é Daniela Sakamoto Siriubas, eu sou advogada, sou especialista em Direito Empresarial e mestre em Saúde Coletiva. Sou docente aqui do Centro Universitário São Camilo, dos cursos de Tecnologia em Gestão Hospitalar, do curso de Administração das linhas Empresa e Administração Hospitalar. E sou coordenadora de cursos de pós-graduação aqui da instituição. E é um prazer estar aqui com a professora e com o Adalberto. Muito obrigada. Obrigado pela participação, professora. Então, eu sou a professora Giane, eu sou pedagoga e mestre em Psicologia da Educação, professora do curso de Pedagogia do Centro Universitário São Camilo, e quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês e a gente poder compartilhar um pouquinho, né, pensando sobre a questão das profissionalizações, a questão de como é o profissional do século XXI. Então, obrigado pela oportunidade, espero que a gente tenha um bom papo aqui hoje. Sem dúvida. Mais uma vez agradeço a participação de vocês por terem aceito o nosso convite. E nós temos algumas perguntas relacionadas às áreas de educação e gestão, né, onde nós poderemos esclarecer algumas coisas aqui para os nossos futuros alunos, tirar algumas dúvidas e citar um pouquinho de cada profissão, a integralização das duas áreas e assim por diante, né? Então eu já tenho uma pergunta que eu vou direcionar para as duas docentes, né? Então assim a gente já começa esse bate-papo. E a primeira pergunta que nós temos aqui é qual a importância da gestão empresarial e a sua definição, professora Daniela? Bom, acho que antes de falarmos de gestão empresarial, nós temos que falar da gestão, né? Então, o que é fazer gestão? O que é administrar? Né? Então, é uma habilidade necessária a qualquer pessoa. Né? E desde sempre, porque desde criança a gente está fazendo, né, tentando fazer com que as crianças administrem as suas coisas, administrem os seus brinquedos, administrem a sua vida. Né? Então, administrar é nós coletarmos, termos uma caixinha de ferramentas que nos possibilitem que a gente consiga fazer as coisas com maior organização, né, com processos bem definidos. Né? Se a gente for pensar, muitos dos problemas que nós temos na nossa vida são por falta de administração, né? Por falta de saber gerir. Né? Por que a gente tem dívida? Muita gente tem dívida porque não tem muito dinheiro, mas a grande maioria tem dívidas porque não sabe fazer o gerenciamento do seu dinheiro. Né? Então, o que é gestão financeira? É a administração das minhas finanças. Então, acho que administrar é uma habilidade que todas as pessoas devem ter e que é necessária a todos os profissionais, por consequência. Né? Então, falar em gestão empresarial é talvez limitar um pouco a atuação da gestão. Né? Então, a gestão é muito ampla e necessária a todos os profissionais. Tanto é que dentro dos nossos cursos nós temos pessoas das mais diversas formações que num determinado momento descobriram que para deslanchar a carreira eles precisavam das habilidades da administração. Né? Perfeito. Então a gestão, de um modo geral, ela acaba englobando diversas áreas, assim como a enfermagem, a biomedicina, até a administração da nossa vida pessoal como um todo também. Isso seria fundamental para todas as áreas. Perfeitamente, assim. Por exemplo, gestão de pessoas, né? Então, um administrador, ele tem que ter essa habilidade da gestão de pessoas. Qual é a pessoa no mundo que não tem que ter essa habilidade? Né? Todos nós trabalhamos para pessoas, né? Embora tenha gente que fala, não, eu sou mecânico, eu trabalho com carro. Ele está enganado. Ele trabalha para consertar o carro que é de uma pessoa. Então, todos nós trabalhamos para pessoas. Então, dentro do curso,
gestão de pessoas, gestão financeira, né? Gestão de processos. Então, é uma gama, é uma amplitude muito grande de saberes que vão compor esse administrar, o que é administrar. Perfeito. Passando para a professora Giane, como nós estávamos falando da gestão de um modo geral, a pedagogia também tem a parte de gestão educacional, gestão escolar, correto? Então, como seria mais essa parte voltada para a educação, professora? A pedagogia, ela também forma o profissional para atuar na gestão escolar, como você falou. E o bloco que a gente chama de gestão escolar, né, basicamente as funções de diretor de escola, coordenador pedagógico, né, e supervisor escolar. Então, são essas funções que compõem a gestão. Agora, a prática, o exercício da gestão está muito ligado ao que a professora Daniela falou, né? Porque na escola nós vamos trabalhar com o quê? Com a gestão financeira dos recursos. Então, como é que a gente gerencia o recurso da escola de forma a atender as necessidades dessa escola, de forma as pessoas que estão envolvidas no processo poderem participar, poderem opinar, né? O que a gente tem chamado de gestão democrática. A gente tem a gestão de pessoal, ou seja, a gente lida permanentemente, né, com os professores, com formação de professores, e por excelência a ação da escola é uma ação formativa de pessoas que são os educandos, né? Então, a gestão, ela é, eu diria, responsável pelo processo e pelo sucesso, né, da organização escolar. Eu acho que a gente pode dizer que este profissional é aquele que coordena, encabeça o processo educacional. Então, ele tem uma função vital, né, dentro da organização escolar. Perfeito. Então, a melhor forma seria mesmo a importância da gestão de um modo geral, né? Porque, como já citamos, então a gestão está presente em todas as áreas, seja educação, seja administração de empresas, seja na enfermagem, na área da saúde como um todo, né? Perfeito. Uma outra pergunta que eu tenho, agora eu vou passar para a professora Giane a pergunta: o papel da educação na formação de um bom profissional nos dias de hoje? Tá. Essa pergunta, eu acho que é super importante, né? A gente diria assim, fulcral, no sentido de que a formação profissional, ela é absolutamente dependente, né, da formação deste profissional e como isso ocorre. Então, pensar num bom profissional implica pensar qual é o processo a ser desenvolvido na formação, né? Então, isso implica algumas coisas, e dentre elas eu vou destacar uma, que é a questão do conhecimento. Então, há uma especificidade na formação dos profissionais e esse conhecimento deve ser valorizado, estimulado, né? E isso implica no reconhecimento da ciência e dos avanços que nós temos tido constantemente. Agora, a formação profissional, ela também exige, né, outros elementos que a gente pode dizer que a instituição formadora contribui. Por exemplo, valores, né? Que valores são importantes nesta convivência profissional, né? Então, os valores de honestidade, solidariedade, responsabilidade. Então, são valores que estão no sujeito, mas que eles podem e devem, né, ser estimulados no seu processo de formação profissional. E aí eu acho que a gente tem que falar do diferencial do Centro Universitário São Camilo, né, que tem uma postura e uma valorização de valor, a valorização, fica até redundante, de valores, né,
que exaltam a nossa condição humana, exaltam a necessidade de vivermos numa sociedade que ela seja mais solidária, mais fraterna, né? Então, essas vivências que a gente deseja no profissional, a gente também constrói e constrói no cotidiano, né? Na sala de aula, na troca que a gente faz com os colegas, nas interlocuções, né? Até o tipo de material que a gente vai oferecer aos alunos, né? Também já mostra um pouco este caminho, né? E esses valores que a instituição defende. Sim, de extrema importância a valorização da universidade em si, né? Os valores que ela passa, transmite para os alunos e o profissional que ele vai ser no futuro, né? Professora Daniela, tem algum comentário referente à pergunta? Eu acho que na questão da formação em si, né, também é uma habilidade necessária a qualquer pessoa, né? Porque todo profissional, ele de alguma forma vai ter que transmitir, vai ter que ensinar alguma coisa, né? E acho que nesse ponto de vista, a pedagogia também é uma formação que deve estar presente em todos os profissionais, né? Então, a gente vê pessoas que não conseguem gerenciar a equipe porque ela não consegue ensinar a sua equipe como se conduzir, né? Então, acho muito importante também, assim como a administração, como a gestão, é também uma habilidade que deve ser inerente a qualquer pessoa, né? Então, não na mesma profundidade, claro, os profissionais, né, de pedagogia conseguem conduzir o processo, né, de uma forma muito mais aprofundada, mas é também uma habilidade que todos nós deveríamos nos interessar e, quem sabe, até cursar, né, ter essa habilidade nesse nível de aprofundamento. Uma integralização mais profunda entre as duas áreas, né? A gestão, a educação, e isso tornar um gestor mais eficiente, mais elaborado, com uma didática maior para transmitir isso para os funcionários, Isso. né? Perfeito. Em relação ao empreendedorismo hoje, né? Nós temos uma pergunta que remete a isso. Como empreender nos tempos atuais? Tanto na gestão quanto na educação, hoje é um tema muito importante. Em diversas áreas, o empreendedorismo tem um foco muito importante nos dias de hoje, tanto o empreendedorismo, a sustentabilidade. O seu parecer sobre esse tema? Quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa muito em abrir empresa, né? Abrir um negócio, mas eu acho que nos dias atuais ele vai muito além, né? Eu tenho lido que o profissional ele tem que ser empreendedor de si mesmo, né? A começar pela sua própria carreira. Então, há um tempo atrás, era muito comum a gente ver um profissional que começava a carreira numa empresa e se aposentava nessa empresa, né? Hoje é muito diferente, não é nem bem visto a pessoa que se mantém tanto tempo numa empresa, às vezes ela é vista como uma pessoa acomodada, né? Então, esse empreender, é claro que está ligado a abrir empresas, né, a ter outros meios de subsistência, de sobrevivência, mas tem a ver também com a condução do seu perfil profissional, né? Empreender em si mesmo. Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, qual é o caminho que eu vou percorrer enquanto profissional e enquanto ser humano também, né? Então, o momento atual que nós estamos vivendo deixou muito latente que é necessário que a gente tenha essas habilidades de empreendedorismo, né? Passamos aí por uma crise, as pessoas se viram sem empregos, às vezes sem possibilidade de exercer o que estavam fazendo, mesmo sendo empreendedoras, né? Então tiveram que ter outras formas de modificar, de conseguir se adequar ao momento atual. Então tudo isso está dentro do empreendedorismo, né? Como eu sou empreendedor da minha própria carreira, como eu sou empreendedor do meu próprio negócio, como eu consigo desenvolver novos negócios, né? E muito ligado à flexibilidade, né? Estar aberto para o momento, para que eu consiga empreender na área certa, né? E não adianta, a gente ouviu muito a palavra, neste momento de crise as pessoas precisam se reinventar. Vejo esta frase com um pouco de reserva. Para eu reinventar, eu tenho que ter um conteúdo. Eu não
consigo, né? Reinventa, igual a pessoa fala, vou fazer alguma coisa aí, uma comida. Se eu não tiver ingrediente, eu não vou fazer comida. Então, é a mesma coisa. Reinventar o quê? Se eu não tenho bagagem. Então, muita gente saiu correndo estudar, né, alguma outra coisa para fazer e tal. Então, tudo isso está dentro da minha base de empreendedorismo. O quanto eu me preparo para ser empreendedor, né? Fala-se com muita facilidade, vou empreender. Empreender demanda que a gente tenha ciência, que a gente tenha conhecimento, né? Que a gente saiba administrar, que a gente saiba onde está pisando. É algo que vai um pouco mais além, né? Muito além. Exato. Assim como a senhora disse, da criatividade, de toda essa parte, né? A busca pela reinvenção nos momentos de hoje, nos dias de hoje. O profissional, ele está em constante busca, em constante evolução, sempre buscando se reinventar, ainda mais nesse momento de crise, em que ele tenta buscar um novo campo, uma nova área a seguir, né? E assim como na educação também, né? Nós ouvimos falar muito da parte de empreendedorismo. Eu, como fui aluno do curso de gestão hospitalar, e comentava-se muito dessa parte de empreendedorismo, sustentabilidade. Assim como na minha especialização em docência para o ensino superior, também foi comentado muito a parte de empreendedorismo na educação, né? A evolução da educação, desde os tempos antigos até os dias de hoje, evoluiu muito. E a gente ainda vai chegar nesse ponto da questão das modalidades de estudo. Então, essa parte desse desenvolvimento da educação também, professora Géria. Então, acho que falar do empreendedorismo, né, também significa falar do processo de formação dos sujeitos para essa atuação, né? A educação tem buscado, e a gente observa, novos métodos, novas didáticas, novas tecnologias, né, com foco na autonomia do estudante. Acho que autonomia é um dos aspectos fundamentais quando a gente está falando em empreendedorismo, né? Ou seja, o sujeito conseguir pensar, né, como fazer a gestão do seu percurso, seja profissional, seja do seu negócio, né? Mas isso prescinde de autonomia e conhecimento. Agora, o conhecimento, eu acho que é importante a gente dizer que a ciência contribui em muito, mas há o conhecimento que a gente chama da cultura do negócio, né? Que também é um conhecimento que a gente deve valorizar e estimular os sujeitos a se apropriarem dele, né? Então, a pessoa que quer fazer, né, por exemplo, doces na sua comunidade, né? Que é um trabalho mais ou menos simples. Agora, ela precisa conhecer como fazer o doce, isso requer um conhecimento mais especializado, mas ela precisa conhecer também como é que funciona a comunidade, como essa comunidade se organiza, qual o potencial de compra dessa comunidade, quais são os valores médios que ela pode colocar para que o seu negócio seja bem sucedido. Então, isso implica na percepção, né, do sujeito deste mundo, e isso se dá por um processo de conhecimento e autonomia. Então, eu diria que, para empreender, a formação é determinante, né? A gente fica pensando no papel da escola. O papel da escola é papel estruturante da sociedade. Então, nesse sentido, para o empreendedorismo também, o papel da escola é um papel estruturante que deve oferecer ferramentas, né, que ajudem essa pessoa a se olhar para esse mundo e se mover neste mundo, né, que tem trazido tantos desafios, né? Como foi falado aqui. Vivemos tempos de desafios. Exato. Eu acho que a visão para o empreendedorismo tende a mudar um pouco, né? As pessoas estão entendendo um pouco que elas precisam ter exatamente a autonomia para criar os seus caminhos, né? Principalmente por conta desses momentos de crise. Num determinado momento,
as portas se fecharam. E aí, como eu vou abrir essas portas? Então, como eu vou empreender nos mais diversos sentidos? Mas aí começou, acho que vem uma consciência maior de que eu preciso ter um certo preparo prévio. Então, acredito que daqui para frente as pessoas vão pensar em empreender de forma até, não sei se seria a palavra certa, mas preventiva, né? De ter ferramentas para empreender. Porque entenderam que não é assim intuitivamente, né? Você sai tendo uma ideia boa e às vezes a ideia é muito boa, mas se eu não tenho conhecimento para colocar esta ideia em prática, ela vai afundar, né? A gente tem aí uma porcentagem grande de empresas que são abertas que fecham no prazo de 2 anos. Por quê? As pessoas não foram criativas. Sim, muitas vezes elas são criativas, elas são proativas, mas elas não têm conhecimento para manter essa empresa de pé. Então, acho que a gente tem que falar em empreendedorismo, tem toda uma romantização em cima, né? Você tem que ter o espírito empreendedor. Você tem que ter o espírito empreendedor, mas mais do que isso, você tem que ter preparo para empreender, né? Então, acho que chegou um momento em que isso ficou muito latente, assim, muita gente precisando empreender e não conseguindo, né? Nem no mercado e nem na sua carreira, né? Empreender na sua carreira, no seu conhecimento, porque não tem essa visão, não consegue enxergar isso. Eu só quero complementar que muitas vezes o empreendedorismo também é sempre visto como uma fonte, né, de recursos, de capital, né? E a gente tem empreendedorismo social, né? E destacar que na pedagogia, a gente tem um campo da pedagogia que é a pedagogia social. Ou seja, ela vai estar formando este profissional para atuação no campo social. Então, no campo das ONGs, no campo das OCIPs, e que com projetos que podem ser altamente revolucionários, né, naqueles territórios onde eles se estabelecem. Então, só para a gente não ficar com a ideia de que empreendedorismo é sempre resultado de um processo de ganho de capital, né? Não é. É um processo onde o sujeito consegue colocar um projeto em funcionamento, né? E muitas vezes esse projeto não precisa ter fins lucrativos. Então, acho que isso é uma questão importante da gente destacar aqui. Com certeza. A finalidade pode não ser lucrativa, mas a administração é tão complexa quanto qualquer outro, né? Independente da finalidade lucrativa ou não. Hoje, o conhecimento que a gente precisa para gerenciar tanto um empreendimento social quanto um empreendimento, né, que vise capital, a dificuldade é a mesma e as ferramentas, o conhecimento que a gente precisa ter também é basicamente o mesmo, né? Sim, não basta ser criativo, né? Sempre buscar uma evolução, buscar o conhecimento para colocar tudo isso em prática e que assim possa desenvolver de uma forma mais adequada, mais segura, né? Tendo toda essa base. Perfeito. Continuando aqui, qual o perfil do profissional mais para a área de educação e gestão? Se fala acho que a gente pode pensar de 2 formas, né? Qual é o perfil do aluno que vem procurar esse curso? É muito diverso, né? Então, como a carreira da gestão, como é uma carreira muito flexível, né? Ele comporta pessoas que têm os mais diversos interesses. Então, a gente tem um perfil de uma pessoa que já é executiva no mercado, mas que se formou em alguma outra carreira, mas que num determinado momento vem sentindo a necessidade de adquirir essas habilidades de gestão e vem para o curso, retoma, né? Volta para as cadeiras da faculdade para complementar a sua formação com mais uma graduação. Então, às vezes a gente tem pessoas que são bem colocadas no mercado, com cargos altos, né, dentro da hierarquia das empresas, mas que retornam para a faculdade porque sentiram essa lacuna. Principalmente porque a gente vive, né, num mercado dinâmico e as pessoas vão sentindo que elas precisam se atualizar e precisam suprir as lacunas que ficaram lá na formação. Então, tem esse perfil.
Tem o jovem, nós temos alunos aqui que às vezes na sala não tem ainda nem 18 anos, né? Então às vezes eu brinco, eu falo, eu vou mandar um bilhete para sua mãe, porque a pessoa não tem nem 18 anos ainda. Mas o que ela viu na carreira? Um leque muito grande de possibilidades, né? Então quem faz um curso de administração, ele pode atuar nas mais diversas áreas. Então, ver uma possibilidade, né, do mercado, ver que é necessário que eu tenha diversas possibilidade e conhecimento de atuação em diversas frentes e vem procurar esse curso, né? Então, o perfil é o mais diverso. Temos profissionais das mais diversas áreas. Dentro, né, desses que retornam, pessoas da área da saúde, por quê? Num determinado momento ela entendeu que não bastava só ser fisioterapeuta, que ele precisava saber fazer a gestão da sua clínica, a gestão, né, do seu empreendimento. Então, o perfil mais variado condiz com o leque de possibilidades que a profissão oferece, né? Então, atende a todo mundo, como disse, é uma habilidade para a vida, né, que diálogo profissional. Então, o nosso perfil é o mais variado. Né? E aí, quando eles egressam, né, quando eles saem da faculdade, a gente observa a mesma coisa. Temos alunos trabalhando nas mais diversas frentes. Então, tem um aluno que ele fez administração e ele foi para o lado do marketing. Tem aluno que foi para a área dos recursos humanos, tem alunos que... Então, ele tem uma possibilidade muito grande de atuação, tem uma empregabilidade muito grande. Isso é muito importante, né? Ele não acaba restrito a uma área, a uma função apenas, né? A versatilidade, a flexibilidade como um todo. Então, ele pode seguir várias áreas dentro dessas formações. Você vê, né? A gente ouve muitos especialistas falando que tem muitas profissões que as pessoas que nós temos hoje no mercado que daqui a 15 anos vão deixar de existir. Sim. E ao mesmo tempo que tem crianças que estão no colégio agora que vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Porém, a administração não é uma delas, porque ninguém fala que vai ser extinta. Não vai ser extinta, eu vou precisar administrar sempre, né? Então, acho que tem isso também, ela é atemporal, lógico. Tem que ser atualizada constantemente, mas ela é atemporal, porque sempre vai existir a necessidade de saber administrar, né? E mesmo aquela pessoa que fala, mas eu não quero trabalhar, eu não quero atuar no mercado, eu não quero administrar. São saberes que ela não perde nunca, né? Porque ela vai utilizar em qualquer coisa que ela fizer, na gestão da despensa da casa dela, né? De fazer um mercado. Então, é esse assim, a gente tem perfil diverso, tanto para quem está entrando e também depois, né, os nossos egressos também têm perfis diversos no mercado. Isso é muito bom para o profissional que busca uma formação, né? E lembrando também que todas essas áreas, seja na gestão, na saúde, elas têm a possibilidade também do egresso seguir a vida acadêmica, se tornar um professor nessa área de formação. Um pesquisador. Pesquisador, exatamente. A professora Giane, que é do curso de pedagogia, pode até falar melhor dessa área também, reforçando esse perfil do nosso futuro aluno e se amanhã ele tem o desejo de seguir na vida acadêmica também. Eu acho que essa questão, ela que dá muita potência para a integralidade entre o curso de administração e pedagogia, né? Nós, assim como o curso de administração, temos esse perfil variado de alunos, né? Desde pessoas bem jovens até pessoas com mais idade, muitas pessoas com diversas licenciaturas que vêm fazer a pedagogia buscando uma complementação. Essa complementação geralmente fica focada nos conhecimentos do processo de ensino e aprendizagem, né? Então, muitos psicólogos, muitas pessoas que atuam, professores até já com outras licenciaturas, mas que vêm buscar um aprofundamento nesse processo. E é importante destacar, assim como na administração, que os conhecimentos da pedagogia são os conhecimentos de ordem histórica, sociológica, metodológica e didática. Ou seja, é um aporte de conhecimentos que vão fazer parte da sua vida independente da carreira que você vai seguir, né? E dizer que o curso de pedagogia, ele também abre um leque
bastante amplo no campo profissional, né? Então, os pedagogos, onde eles trabalham? Né? Eles trabalham por excelência nas escolas, como professores, na docência, e que aí podem seguir para a docência acadêmica, né? Com um aprofundamento no mestrado, no doutorado. Mas também os pedagogos trabalham nos hospitais, né? Hoje a gente tem uma legislação que define a necessidade de classes hospitalares, as brinquedotecas hospitalares, né? A gente tem as brinquedotecas nos centros culturais, né? O pedagogo atua em centros culturais como arte educador, o pedagogo atua nas empresas, né? A gente chama de pedagogia empresarial, atua nos recursos humanos, no processo de formação e acompanhamento do desenvolvimento profissional nas empresas, atua na educação especial, em escolas especiais para alunos com deficiências, né? Então, assim, é um campo bastante amplo de trabalho. E esses conhecimentos são conhecimentos que constroem, né, um perfil de um profissional humanizado. Eu acho que isso é importante da gente dizer. Humanizado no sentido da valorização da psicologia, da pedagogia, da didática, das relações, né? Da alteridade com o outro. Então, esses são alguns aspectos importantes do curso de pedagogia e que são diferenciais na formação profissional. E é de extrema importância o que a senhora falou também, a questão da pedagogia nos hospitais, né? Eu me lembro que eu fiz o projeto integrado no meu curso sobre um hospital infantil privado, né? Então, essa questão lúdica das instalações deste hospital, né, dos espaços, a brinquedoteca, toda essa área, as salas de exames, toda adequada para a criança. Então, o papel do profissional de pedagogia nesse ambiente também, né? E assim como a gestão também. Ele, além de cuidar dessa área pedagógica também, ele tem a integralização com a gestão do ambiente hospitalar. Sim. Então, é de extrema importância a união das duas áreas, a educação e a gestão. Ótimo. Professoras, hoje, nos tempos que nós estamos vivendo com essa pandemia, os casos de Covid, qual a importância da flexibilização nessas áreas, tanto da educação, gestão, como um todo, a flexibilização, a versatilidade? Total, né? Eu acho que foi um tema assim que quem não conseguiu ser flexível não conseguiu se manter no mercado de trabalho, né? Não só do ponto de vista tecnológico, né? A gente pensa muito em quem não aderiu a novas tecnologias não foi flexível, mas em todos os sentidos, né? O mundo passa por uma transformação, aliás, o tempo todo passamos, mas tivemos uma aceleração aí, né? Num curto espaço de tempo tivemos que modificar muitas coisas. Os profissionais que não conseguiram ser flexíveis, obviamente que não conseguiram se adaptar ao novo momento, né? Mudamos a forma de viver e tivemos que ser flexíveis. Então, é uma aptidão que tem que ser cultivada, né, nos profissionais como um todo. É a flexibilidade e o equilíbrio, né? Como flexibilizar sem perder, por exemplo, tivemos que mudar aqui no nosso caso na faculdade, tivemos que sair de um ensino presencial, em muitos casos, para um ensino remoto. Então, tivemos que ser flexíveis. Aqueles que não conseguiram fazer essa adaptação, não conseguiram continuar o curso, os professores não conseguiram trabalhar, né? Ao mesmo tempo, tivemos que ter um equilíbrio. Por quê? Eu não posso perder o lado humano, né? Então, muitas vezes eu estou dando aula, eu não estou vendo os alunos, mas eu preciso, de alguma forma, fazer um equilíbrio entre esse lado humano e esse conteúdo. Então, acho que sim, flexibilidade e equilíbrio.
as duas coisas que têm que andar muito juntas em qualquer momento, né? Mas neste momento atual, acho que ficou muito mais latente, muito mais explícito a necessidade disso. É tudo, né, nesse momento, a flexibilização, essa orientação, esse convívio, que mesmo à distância tem que manter o foco do aluno, né, mantê-lo preso ali nessa nova didática, nessa nova metodologia que ele está vivenciando. E então, professora Giane, nesse momento a educação, essa flexibilização toda, como que a senhora vê isso nesse momento? Eu vou dizer que os pedagogos, os profissionais da educação saíram à frente nesse quesito, né? Nesse momento da pandemia. Talvez até pela nossa experiência, pelas nossas vivências. Como vocês sabem, né, o nosso campo de atuação por excelência são as escolas, e as escolas nem sempre possuem, né, o quadro de recursos humanos como gostaríamos, as condições como gostaríamos, a infraestrutura adequada. Então, isso já exige do profissional uma flexibilidade e uma versatilidade no sentido de ser criativo e com o coletivo dos profissionais estarem inovando, né? E neste momento, essa característica saltou aos olhos. A gente viu nas redes sociais, né, como os professores, diante de tantas dificuldades, né, nos diferentes níveis de ensino, desde, né, a educação infantil, né, a gente viu os 6, né, que são os espaços que a gente chamava de creches anteriormente, até a universidade, os professores, né, se autossuperando neste quesito, ou seja, né, buscando elementos, buscando formação, criando. Para quê? Para que, de fato, ele conseguisse estabelecer uma relação com seu aluno, né? Visto que, para os cursos à distância, esse é um procedimento que a gente poderia dizer normal, mas, né, por exemplo, a educação infantil, o ensino fundamental e médio, nós não tínhamos experiências de educação à distância até então. Sim. Então, isso foi, neste momento da pandemia, um processo de flexibilização e criação dos educadores, né? Sim. E até mesmo na parte da educação infantil, né, do ensino fundamental, é mais difícil ainda prender a atenção do aluno, né? Tem uma outra metodologia, um novo jeito de conseguir fazer com que aquela criança preste atenção, porque ele não está dentro da sala de aula, ele está ali com os pais em casa, então ele pode ficar um pouco mais disperso, né? Então muda toda essa forma também de transmissão da informação para ele, né? Muda, né? E acho que essa experiência abriu um novo campo de pesquisa, né? Porque nós não temos informações, não temos um aporte teórico que nos subsidiem para essas práticas. Então, nós estamos naquele processo que é construir, e ao tempo que vamos construindo, vamos refletindo, vamos pesquisando, vamos criando ali experiências, né? Porque isso é tudo muito novo para a educação, né? Então, isso constitui um grande desafio que os educadores têm enfrentado com maestria, né? Porque a gente tem visto experiências muito lindas mesmo, no sentido das aprendizagens, da participação, de um olhar sensível para a comunidade, né? Coisas que no cotidiano nós vamos construindo. Mas eu acho que o nosso desafio agora é tornar isso um campo de pesquisa, né? Para que a gente possa, de fato, solidificar algumas práticas, reformular outras e até abandonar algumas, né, que não fazem sentido para a educação. Então, a gente está nesse momento da história. Mais uma evolução, né, na história. Professora Daniela?
Eu acho que é isso. Dentro de tudo isso, acho que a palavra que fica é a flexibilidade, né? Quem não conseguiu ou quem se recusou, né, resistiu, não consegue. Mas acho que isso é em qualquer área e deveria ser a qualquer momento. Né? Não deveríamos precisar de crises pontuais para nos colocar de frente dessa necessidade de ser flexível. Por exemplo, é uma crítica que se faz muito às gerações mais novas de não terem tanta flexibilidade. Né? Então, dentro do mercado de trabalho, fala-se, é uma geração que tem muito conhecimento, que tem muito conteúdo, mas que não tem flexibilidade na condução desses conteúdos, tanto do ponto de vista humano, quanto do ponto de vista de aceitar que temos que ceder em determinados momentos. A gente pega pessoas que ficam 2, 3 meses numa empresa e vão embora, porque essa empresa não é para mim. Será que não é para você ou você não soube ser flexível o suficiente para se enquadrar naquela empresa e para passar a sua ideia, para contribuir também? Porque talvez a empresa também tenha que ser um pouco flexível, né? Então, é esse equilíbrio e essa flexibilidade que eu acho que tem que ser em qualquer momento. Né? Então, este momento em si veio só escancarar a necessidade disso, e aí em todas as áreas, seja na educação, na gestão, em tudo, né? Todo mundo teve que, de alguma forma, ser flexível, que é o nosso tema aí. A vida como um todo, né? Até dentro de casa, a gente teve que se readequar, todas essas práticas de higiene, todos esses procedimentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Não só no campo profissional, mas na vida pessoal também, né? Continuando nesse foco agora, como nós já falamos um pouco dessa questão da educação, a educação à distância, o EAD, os desafios dessa metodologia de ensino para vocês? Eu acho que, num primeiro momento, acho que a professora vai poder falar com mais propriedade, né, por ser da pedagogia. Eu acho que, num primeiro momento, é necessário diferenciar, lógico, estamos todos à distância, né, mas o que é um curso em ensino à distância e o que é um curso que foi formatado de uma forma presencial, mas que está remotamente, né? Então, são coisas diferentes. Eu vejo as pessoas confundindo um pouco, né? Eu vejo, às vezes, alunos reclamando, falam, eu não gosto desse EAD. Sim, estamos à distância, sim, né? Mas as suas aulas, elas são síncronas, elas são remotas, né? Então, são duas modalidades diferentes. Na minha opinião, acho que daqui para frente vai haver uma mescla, mas acho que a professora vai conseguir falar com mais propriedade do lado técnico das formas de ensino. Perfeito. Então, eu penso que como desafios, né, a gente tem essa questão que a professora Daniela levantou, que é pensar, né, como se constitui esses modelos de ensino, né? Então, a educação presencial, o ensino híbrido e a educação à distância. Então, acho que a gente precisa ter marcos e indicadores mais delineados de cada um deles, né? Mas isso do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da nossa organização curricular e tudo mais. Agora, para o ensino à distância, eu vejo que a gente tem desafios bastante difíceis no nosso país e acho que, do meu ponto de vista, o primeiro deles é a desigualdade social, né? Porque quando a gente olha para a educação no Brasil como um todo, e a pandemia que escancarou isso, né? Mostra que a gente tem alunos que têm um bom suporte tecnológico, mas a gente tem uma grande parte da população que não tem, né? Não tem acesso nem a redes móveis de telefonia. Então, estes alunos, eles ficaram em defasagem em relação aos demais. Então, eu penso que há necessidade, né, para um bom desenvolvimento da educação à distância no Brasil, pensar nas questões de dimensão tecnológicas, né? Ou seja, a gente pensar que internet hoje deve ser um bem social, né? Que o poder público deve favorecer que todos tenham acesso
aos equipamentos, né, que podem contribuir nesse processo. Então, eu acho que esse é um desafio. Um outro desafio tem a ver com a profissionalização no sentido do domínio tecnológico, né? Então, eu falei que os professores se superaram, e se superaram mesmo, mas eu vou dizer assim, a que custo isso? Porque isso foi uma exigência muito severa para a classe dos professores. Porque uma coisa é a gente ter o domínio da mídia no uso cotidiano, outra coisa é a gente pensar um processo educativo a partir do modelo digital, né? Então, a gente precisa aprender muito sobre isso, precisa aprender sobre metodologias didáticas, né, que deem suporte para que o nosso trabalho seja mais efetivo e a gente possa, né, os alunos possam ter sucesso nesse processo. E eu acho que um terceiro elemento a gente também não tem pesquisas no Brasil sobre o ensino à distância, porque isso até há pouco tempo atrás era uma situação muito dedicada as regiões mais remotas, sem acesso, né? Então, as nossas experiências de educação à distância, elas não se tornaram objetos de pesquisa da academia ainda. Eu acho que isso precisa ir para a academia, para ser apontados os desafios, né? Porque a gente só consegue fazer análises mais qualitativas a partir de estudos teóricos mais, eu diria, sustentáveis, né? Então, acho que esses são alguns dos desafios que nós temos que enfrentar aí, porque me parece que a pandemia continuará por mais um tempo, né? Então, responder a isso é responder às necessidades também da população mais excluída do nosso país, que tem ficado à margem, né, do processo de ensino-aprendizagem nestes tempos de pandemia. Perfeito. Professora Giane, eu gostaria só de afirmar uma coisa aqui, complementar alguma coisa, no sentido do ensino à distância. Existe uma certa... Parece que existe uma barreira na versão EAD, né? Assim, porque muita gente pensa que existe uma diferenciação na hora do diploma, né? O ensino presencial e o ensino à distância, que tem uma diferenciação na certificação. Eu gostaria que a senhora só reforçasse isso. A formação é semelhante, é o mesmo nível de ensino, né, para deixar claro para os nossos futuros alunos que pretendem seguir o ensino à distância, para que não tenham esse medo também, né, que eles conheçam bem, né, no entanto que a gente está aqui reforçando isso, dessa modalidade que veio para ficar e talvez acabe se tornando híbrida, né? Então, para desmistificar um pouco isso. Excelente a sua pergunta, Adalberto, porque nós tivemos um momento da nossa história que alguns certificados, né, sobretudo de graduação em EAD, não eram aceitos em alguns espaços. Por exemplo, a cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, né, durante um bom tempo, não aceitou, né, a certificação de cursos em EAD. Agora, isso, desde o início dos anos 2000, houve alteração, né? E a LDB também propõe que os cursos em EAD tenham a mesma validade dos cursos presenciais. Então, o que a gente tem, que é importante dizer, é uma estratégia de ensino diferenciada, mas que o certificado de conclusão, ele tem o mesmo valor, né? Ele é aceito agora em todos os espaços, inclusive para a continuidade do ensino, para o mestrado, para o doutorado, ele tem validade, né?
Agora, o curso, ele é o mesmo curso, porque os cursos eles têm uma base curricular, uma organização curricular. E esta organização curricular é a mesma para um curso presencial ou um curso à distância. Agora, o que muda também são os perfis dos estudantes, né? Então, acho que é importante a gente destacar isso, porque a gente tem alunos, educandos, que eles precisam, né, de uma mediação presencial no seu processo de aprendizagem. Daí os cursos presenciais, e que eu acho que no futuro a gente terá um grande número de cursos que eles não serão nem à distância e nem presenciais, mas é aquilo que a gente tem chamado de cursos híbridos, né? Então, que tem a possibilidade das aprendizagens à distância e também dessa mediação do professor. Agora, a gente tem perfil de educandos que são absolutamente autônomos, né? E que esta formação à distância é bastante favorável para eles, né? Porque a gente tem um ganho nos cursos à distância. Pensando que nós estamos numa grande metrópole, que a gente tem trânsito, que os horários nem sempre a gente consegue assegurar, pensando que muitas vezes a distância territorial de onde a pessoa mora e da universidade, o centro universitário, é muito longa. Então, os horários de trabalho, né? A gente tem um grande número de pessoas que elas trabalham por turno, né? Então, elas jamais conseguiriam fazer um curso de graduação que fosse presencial, porque a gente não tem a possibilidade dessa flexibilização, né? E à distância a gente tem toda essa flexibilização. A gente, vou falar aqui do Centro Universitário São Camilo, que a gente tem um material didático absolutamente cuidado, inovador, que possibilita que os sujeitos tenham autonomia no processo de aprendizagem, né? E é isso, é muito do desejo também dos educandos, mas do ponto de vista da certificação, é o mesmo valor, né? Em todo o território nacional isso já está estabelecido. Ai, ótimo. Eu acho que assim fica de uma forma bem clara para todos, né? A gente consegue separar um pouco isso e tirar esse lado essa diferenciação entre os cursos, né? Afinal, são apenas modalidades diferentes. Isso. Né, professora Daniela, tem alguma coisa para complementar? Eu acho que é isso mesmo, assim, vamos olhar por outro lado. Se a certificação não tem diferença, é porque a sua dedicação também não tem diferença. Sim. Porque o que a gente vê às vezes é o aluno falava, nossa, mas eu vim fazer um curso em AD e eu estou tendo toda essa exigência. Sim, o curso é o mesmo, o currículo é o mesmo, a exigência é a mesma. Você só está numa forma diferente, né? Tendo o conteúdo de uma forma diferente. Outro erro também é a pessoa, mas eu gosto muito de tecnologia, né? Eu vivo o dia inteiro no computador, então eu vou fazer esse curso em EAD. É diferente de você gostar de tecnologia para jogar, para assistir YouTube e para você se submeter a um processo de ensino-aprendizagem à distância. Então, eu acho que é interessante que você faça essa análise, às vezes até uma análise profissional, né? Procure um pedagogo que possa te dizer se o seu perfil de ensino comporta essa modalidade que você está escolhendo, para evitar a frustração, né? Eu acho que pode ser, ou então, quais são as adaptações que você vai ter que fazer no seu processo de ensino-aprendizagem, se você quer aderir a um EAD ou se você é propenso ao EAD, mas quer fazer presencial, porque pode acontecer também. Então, acho que procurar um profissional que possa te indicar também qual é a sua melhor forma de estudar, né, adequada àquela modalidade de ensino que você escolheu. Acho que ajuda muito a evitar frustrações aí, né? Sim, com certeza. Com certeza, excelentes colocações também. Professoras, uma última pergunta. Qual a expectativa do mercado de trabalho para o futuro, na opinião de vocês?
Eu acho que a gente volta ao que a gente já falou, né? Profissionais extremamente preparados, flexíveis, que tenham inteligência emocional, né? Porque acho que o que a gente precisou aí é como me manter de pé dentro de toda esse turbilhão de emoções, né? De incertezas. Então, acho que o mercado ele exige que as pessoas estejam cada vez mais preparadas, cada vez mais flexíveis, equilibradas e que desenvolvam a sua inteligência emocional para poder passar por esses percalços como nós estamos passando agora. Acho que esse é o profissional do futuro. Isso aí. Professora Jânia? É um profissional, eu diria, disputado no mercado, porque a gente, de maneira geral, sempre diz assim, a gente não tem muita oportunidade de emprego, né? Isso é uma verdade, porque a gente tem passado um momento de crise no nosso país e o mercado de trabalho tem ficado bastante enxuto. Agora, para os profissionais, né, que estão capacitados, há sempre a possibilidade de né, não só chegar a uma vaga de trabalho, mas também de criar possibilidades, como nós já falamos, de empreender, de construir, de se realizar enquanto profissional. Ótimo, acho que foram excelentes colocações de ambas as áreas. Professora Daniela, alguma consideração final? Não, só quero agradecer de poder estar aqui nesse debate tão valioso, assim, de questões tão importantes, né? Para quem está pretendendo entrar no mercado, para quem está inseguro, indeciso, né? Então, quero agradecer. Professora Daniela, eu que agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua participação nessa live. Eu tenho certeza que contribuiu muito para os candidatos que estão assistindo, para quem está assistindo essa live. Professora Giane, tem alguma consideração? Eu acho que eu gostaria de falar um pouquinho do curso de pedagogia, né, daqui do Centro Universitário São Camilo, que é um curso que ele tem a nota máxima do MEC, que é a nota 5, ou seja, ele tem todas as condições exigidas de um curso de qualidade, né? Então, dizer que nós estamos aqui, oferecemos esse curso, gostaríamos de que quem nos assiste pudesse entrar em contato para conhecer, para, né, trocar mais ideias sobre o curso de pedagogia e dizer que o campo de trabalho do pedagogo é um campo de grande potencial, né? E que a gente, a professora Daniela em determinado momento falou, olha, a gente sabe que às vezes o aluno que está estudando agora, ele vai exercer uma profissão que ainda a gente nem sabe qual é, né? Porque há profissões em extinção. E eu quero dizer que a profissão de pedagogo é uma das profissões mais antigas do mundo e que ela vai continuar, porque diz respeito ao processo de ensino, aprendizagem, conhecimento, relações pessoais, ou seja, tudo aquilo que a nossa sociedade precisa, né? E isso faz com que se amplie o campo de trabalho, a oferta de empregos, né? E a gente gostaria que quem nos assiste viesse trocar figurinhas aqui conosco sobre o curso de pedagogia. Sim. Mas também quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês, de conversarmos sobre essa questão tão importante, que não é só das nossas profissões, né? Mas é também da nossa sociedade, como ela vai se organizando, como que os nossos jovens podem ser acolhidos, né, nesse processo de formação, nessa sua integração para o mundo adulto na sociedade. Então, muito agradecida. Imagina, professoras, eu que agradeço, também agradeço a senhora, professora Gera, imensamente pela sua disponibilidade, sua participação. E foi muito enriquecedor todo esse bate-papo entre nós aqui. E gostaria de informar que o processo seletivo 2021 do Centro Universitário já está aberto.
Se você ficou com alguma dúvida, tem algum interesse nos cursos de gestão, educação e saúde, acesse o nosso site, visite as nossas redes sociais e obtenha mais informações sobre todos esses cursos. A São Camilo está de portas abertas, prestando informações, mesmo neste momento. A gente consegue ainda dar um auxílio para vocês nesse campo. E agradeço muito a atenção de todos, os presentes aqui, aos que estão nos assistindo, o meu muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, pessoal.